Oi pessoal, que bom ter a companhia de vocês aqui no meeting da Lince Brasil. Vamos aprender um pouquinho de marketing digital? A gente vai aprender nesse encontro de hoje um pouquinho sobre o mundo conectado e como o digital está onipresente em nossas vidas. Vamos também falar sobre a estratégia de diferenciação e entender por onde podemos começar para construir uma comunicação verdadeiramente autêntica. E por último, vamos falar sobre posicionamento que gera resultado. O que precisa ser feito para que eu consiga realmente ter esses resultados. E para começar, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Há 3 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira. Eu descobri que eu não estava gostando da minha área de atuação. Eu era então advogada e resolvi mudar totalmente o rumo da minha vida profissional. Foi aí que eu resolvi empreender. Logo de início eu percebi que se eu queria que a minha empresa realmente crescesse, eu precisava investir no marketing digital. Mas aí que veio o grande problema. Nenhum profissional parecia entender muito bem o que eu queria comunicar. Ninguém parecia entender qual que era o propósito da minha empresa. E foi aí que eu resolvi aprender sobre marketing. Só tem 3 anos que eu resolvi estudar sobre isso e comecei totalmente autodidata. Fui buscando na internet, fazendo cursos gratuitos e posteriormente é que eu fui realmente fazer formações específicas dentro da área. O resultado é que hoje eu sou professora de pós-graduação e ministro cursos de gestão de redes sociais e também de comunicação e posicionamento. A minha vida mudou completamente graças ao digital. E sabe por que eu tô contando essa história? Eu tô te contando essa história porque assim como eu, que antes, apenas 3 anos atrás, não sabia absolutamente nada desse assunto, você que tá aí do outro lado, que também pode não conhecer sobre o assunto, você pode sim desenvolver esse conhecimento e essa competência. Basta ter um pouquinho de interesse e vir com a gente nesses próximos tópicos que a gente vai ministrar. Nós vivemos uma nova era. A gente vive num mundo super, mega, hiper conectado. Então não faz sentido mais a gente negar a existência do digital. Na verdade, o digital é onipresente na nossa vida. Ele existe, a gente só percebe ele quando ele falta. Sabe quando cai a Wi-Fi e você fica pé da vida? Então, é aí que a gente percebe, porque na verdade já virou uma coisa natural. E quando a gente vai dormir e quando a gente vai acordar, o que é que a gente mexe? É isso mesmo, a gente mexe no celular. Praticamente virou uma extensão do nosso corpo. E por que isso é importante? Por que é importante eu entender isso? Para você perceber que o seu cliente, ele está ali esperando o seu contato e que se você não tiver presente, ele pode substituir você. O profissional do século XXI, ele mudou, não é mais aquele de antigamente. O profissional do século XXI é aquele que aprende, desaprende e reaprende. Leo Madison tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas é o que melhor se adapta às mudanças. A gente está vivendo num mundo realmente diferente, o que a gente chama de um novo normal. Então a gente realmente tem que entender um pouquinho mais sobre o digital. Pensa comigo, quando você vai para as redes sociais pesquisar sobre algum profissional e não encontra ele, o que você pensa sobre esse profissional? Eu aposto que você fica desconfiado. Ou você pensa que ele está desatualizado ou que ele não é tão competente assim. É por isso que hoje todos nós profissionais precisamos
precisamos trabalhar a nossa presença, o nosso posicionamento digital. Então vamos entender um pouquinho de onde que o marketing digital surgiu? Com a popularização da internet, o marketing digital realmente surgiu pra gente. Mas antigamente não havia muita distinção entre o marketing tradicional e o marketing digital. Ambos tinham o objetivo de promover uma marca. Mas a grande limitação era que existia uma comunicação que era unilateral, feita somente pela empresa com o consumidor. Foi apenas nos anos 2000, com o aumento de usuários da internet, que o marketing digital tomou forma e realmente deslanchou, sendo hoje a promessa de marketing do futuro. A internet revolucionou a comunicação entre indivíduos e o marketing digital revolucionou a comunicação de empresas com seus consumidores. E aí a gente pode falar um pouquinho mais de inbound e outbound marketing. O que é isso? O outbound, que era a forma, a estratégia de se comunicar do marketing tradicional, consistia em você simplesmente passar a sua informação, a sua comunicação, a sua propaganda em uma via de mão única. Você não parava para escutar o que o seu cliente, o consumidor, tinha para te dizer. E hoje em dia, com o marketing digital, isso mudou um pouco. Hoje em dia a gente fala inbound marketing, que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu estou passando uma informação para você, um conteúdo, divulgando alguma coisa, eu preciso receber de você o feedback. Só assim eu preciso adequar, eu posso adequar a minha comunicação, o meu produto, o meu serviço para melhor te atender. Hoje em dia a gente utiliza qualquer uma das duas estratégias, mas com certeza o inbound marketing é o que é mais utilizado dentro do marketing digital. E conceituando de fato o que é marketing digital, é conjunto de atividades executadas de forma online, que tem por objetivo atrair novos negócios, construir relacionamentos e desenvolver uma identidade de marketing. O marketing digital utiliza-se de técnicas da comunicação para promover produtos ou serviços de forma rápida, significativa e personalizada. Você viu que eu falei duas palavrinhas mágicas que a gente vai usar bastante. Eu falei sobre relacionamento e falei também sobre comunicação. Mas hoje o grande desafio do marketing digital, na verdade, é entregar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Parece até impossível, né? Mas não é não. A gente consegue sim construir uma comunicação que seja realmente eficiente e que fale lá no coração do nosso público ideal, na nossa persona, que a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante. Hoje, se você não investe no digital, se você não investe em marketing digital, é quase impossível o seu negócio crescer. Sabe o que eu acho mais bacana dentro do marketing digital? É que ele é realmente democrático. Alguns anos atrás, apenas grandes empresas que tinham grande volume de investimento, né, elas conseguiam realmente crescer. E hoje em dia não. Qualquer pessoa pode sim conquistar o seu lugar ao sol dentro do marketing digital. Por isso ele é democrático. Um pequeno produtor do interior do país consegue vender os seus produtos tendo em mãos apenas a internet como aliada. Então, o marketing é sim a principal estratégia para você implementar dentro dos seus negócios. E a grande verdade é que o ambiente digital, ele é uma grande vitrine. Como assim? Eu gosto de usar essa analogia. Imagina que você está dentro de um supermercado e do seu lado direito você está num corredor e do seu lado direito você tem prateleiras e do seu lado esquerdo também. Você tem na sua lista de compras um produto que você precisa realmente levar para sua casa, mas você percebe que na prateleira não está esse produto da marca que você está acostumado a levar.
Mas como você precisa, o que você faz? Você pega o que está disponível. É por isso que o marketing digital é uma grande vitrine. Todos nós estamos ali expostos, oferecendo os nossos produtos e os nossos serviços. Agora, se a gente não está lá dentro, a gente sequer é opção de compra para quem está precisando daquilo que a gente oferece. Então, é muito importante você entender isso. Você só será colocado no carrinho se você estiver ali exposto. Fazer uma boa exposição, trabalhar a sua visibilidade dentro da rede. E aí você pode estar se perguntando, e qual a impressão que eu devo passar? A melhor possível. Você tem que cuidar do seu ambiente virtual. Imagina que ele é a extensão da sua casa. É como se fosse a sua sala de estar, aonde você vai receber as suas visitas. E todos nós, como os bons anfitriões, a gente quer servir o melhor. A gente prepara a nossa casa, a gente limpa, a gente cuida, serve uma água, um cafezinho, a gente é solícito e agradável. Assim também é a forma como a gente deve se posicionar dentro das redes sociais. É como se fosse a extensão da nossa sala de estar ou a extensão do nosso escritório. E como ser escolhido? Já que é uma vitrine e tem tantas opções disponíveis, como é que eu faço para realmente ser a opção escolhida pelo meu cliente? Bom, aí a gente precisa trabalhar alguns pontos. Você tem que ser atraente. Ninguém vai procurar você se você realmente não despertar o desejo naquela pessoa de ter o seu produto ou o seu serviço. Você tem que desenvolver estratégias de posicionamento e também a sua comunicação. E você tem que, de fato, construir o seu planejamento. Assim, você vai economizar energia, tempo e também dinheiro. Dinheiro, sim, por mais que você não invista ainda em campanhas, em patrocínios, só de você gastar o seu tempo da forma errada, você está perdendo dinheiro. Então vamos otimizar isso aí, vamos realmente fazer isso de uma forma profissional que reverta em resultados. E aí eu quero falar para vocês que existem 3 pilares que são a base de um posicionamento eficiente: clareza, coerência e constância. Clareza refere-se ao objetivo que a gente tem ali dentro. Eu preciso traçar um objetivo claro, porque só sabendo o que eu quero é que eu posso construir a rota para chegar lá e obter sim aquilo que eu desejo. Coerência. Coerência entre o falar e o agir. Esse é um erro que acontece muito dentro do marketing digital. Geralmente as pessoas criam estereótipos, mas isso é realmente um erro. A autenticidade deve ser algo que deve ser realmente preservado dentro do seu posicionamento. Então seja coerente, seja verdadeiro, preze pela sua autenticidade. Então, clareza, coerência e o terceiro, que é fundamental, constância. Não adianta nada eu ter um trabalho todo, começar a desenvolver uma estratégia, a operar dentro do digital e de repente, uns dias depois, fazer o que as pessoas chamam de detox da rede. Gente, o ambiente digital é uma ferramenta para a sua projeção profissional. Você tem que estar ali presente constantemente. A sua ausência pode significar sim a sua substituição. Sabe aquele ditado? Minha mãe adora dizer: quem não é visto não é lembrado. Aqui a gente atualiza: quem não é visto será sim substituído. Um outro ponto extremamente importante é a questão do autoconhecimento. A gente precisa entender de forma profunda quem nós somos. Por que a gente precisa entender isso?
Porque o nosso ambiente virtual, ele precisa refletir a nossa essência. Ele precisa refletir no nosso estilo, ele precisa refletir quais que são as nossas habilidades, nossos talentos, os nossos sonhos e expectativas. A pessoa do lado de lá, ela realmente só vai se conectar com você quando você conseguir passar isso, quando você transmitir a sua essência. E para isso a gente precisa pesquisar, cavucar um pouquinho para entender um pouco mais quem nós somos. Eu aposto que todo mundo já assistiu o filme Alice no País das Maravilhas. Lá no filme tem uma frase do Lewis Carroll que o gato diz: "Aonde vai, Alice?" E ela diz: "Não sei." E ele responde: "Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve." Então a gente precisa ter clareza também do qual é o nosso objetivo aqui dentro. O que eu quero com o meu posicionamento? Aonde eu quero chegar? Quem são as pessoas que eu quero alcançar? Ter clareza disso faz uma diferença fundamental na hora de você construir a sua estratégia e de você trabalhar a sua comunicação também. Ter clareza do que quer significa eu entender qual que é o meu propósito ali dentro. E se é para falar de propósito, eu quero trazer aqui um exercício excelente para que você consiga identificar o seu propósito. Já ouviu falar de Simon Sinek? Ele é o criador do conceito do círculo dourado. E o que é isso? O círculo dourado, ele nos auxilia na construção e, consequentemente, na nossa comunicação, porque nos ajuda a definir o nosso propósito ali dentro e trabalha outras questões também. Simon Sinek é referência entre empreendedores do mundo todo, inspirando líderes a focarem no propósito das suas empresas. Ele sempre diz que ele tem dificuldade de encontrar no mercado empresas que se posicionam com um propósito claro e definido. E é por isso que ele criou esse conceito do círculo dourado. Mas o que é o círculo dourado? O raciocínio é muito simples, mas também é muito poderoso. Consiste em 3 círculos. O círculo maior, onde está o que, um círculo menor, aonde está o como, e um círculo menor ainda, aonde está o porquê. Nisso, Simon sugere que a gente precisa avaliar o porquê a gente faz o que faz. Você, enquanto profissional, por que você faz o que você faz? Já parou para pensar nisso? Simon propõe uma comunicação focada no porquê e só depois trabalhar as demais questões, o como e o que. Ao transparecer primeiro os motivos pelo qual o seu negócio existe, pelo qual você faz o que faz, você gera uma conexão imediata com a pessoa que está ali do outro lado. Ao trabalhar os motivos pelo qual o seu negócio existe e o motivo pelo qual você faz o que faz, você gera uma conexão muito poderosa com seus consumidores, com o seu público. Você gera e trabalha aí a empatia. Assim, é criado um sentimento de confiança e também de familiaridade, que facilita a escolha por você. E ele tem uma frase famosíssima: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Isso gera uma coisa que todos nós profissionais e todas as empresas buscam: a fidelização. Quando eu me conecto em valores, em propósitos, em sentimentos com uma marca, com um profissional, é quase impossível eu conseguir substituir isso. Então essa conexão é muito profunda. Você realmente passa a ser alguém de confiança e esse consumidor vai consumir o seu produto, o seu serviço de forma constante e contínua, te seguindo para um caminho muito adiante. Então tá, vamos desbravar um pouquinho desse conceito do círculo dourado. O porquê você faz o que você faz.
você tem que realmente parar e pensar sobre o assunto. Como você faz o que você faz, que é uma forma única, somente sua, de entregar aquilo que você oferece. E o que você entrega? Quais são as suas habilidades? Já parou para pensar nisso? Percebe que quando você responde essas 3 perguntinhas, você consegue ter uma clareza profunda na sua comunicação e tudo se torna mais fácil dentro do marketing digital. A gente vai entender que marketing digital é conexão. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas compram de pessoas e por isso elas precisam entender da forma mais profunda qual que é o seu propósito ali dentro. Uma vez definido o propósito, a gente precisa passar para os demais círculos. A gente trabalha então o como. Como eu faço? Estabelecer o como nos traz algumas clarezas também. Como, por exemplo, estabelece o nosso diferencial competitivo. E ao estabelecer o nosso diferencial competitivo, a nossa entrega se torna única. Por mais que eu tenha diversos profissionais no mercado que façam o que eu faço, eles jamais vão fazer da forma como eu faço. E isso a gente precisa entender também para que a gente possa inserir na nossa comunicação. E se a gente está falando um pouquinho mais sobre o como eu faço, sobre o que eu faço, eu preciso entender do que a gente chama de benefícios funcionais e benefícios emocionais. Também é um convite, é um exercício para você sentar, pegar papel e caneta e fazer aí na sua casa. Tá, mas o que é isso? Benefícios funcionais geralmente é o que todo mundo comunica, é aquilo que está mais óbvio. Agora, os benefícios emocionais é aquilo que quase ninguém comunica. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou trazer um exemplo muito claro e muito simples da Harley Davidson. A Harley Davidson, ela vende motos, correto? Então, o benefício funcional dela é dar mobilidade. Agora, se eu for olhar pela perspectiva do benefício emocional, ela não vende moto, ela vende estilo de vida, ela vende liberdade. E aí eu pergunto para você, um apaixonado por motos, por aventura, ele vai atrás da Harley Davidson para comprar uma motocicleta, para ter mobilidade? De jeito nenhum. Ele vai atrás dessa liberdade, desse estilo de vida. Percebe o tanto que é poderoso a gente definir os nossos benefícios emocionais? Te dou outro exemplo também, a Coca-Cola. A Coca-Cola vende refrigerante, que tem como benefício funcional matar a sede. Agora, a Coca-Cola, olhando pela perspectiva do benefício emocional, vende felicidade engarrafada. E aí, o que você vai comprar? Eu tenho certeza absoluta que se você parar para pensar sobre a sua entrega e definir os benefícios funcionais e os benefícios emocionais, você vai aumentar muito a demanda do seu produto e do seu serviço. Porque quando eu trabalho o benefício emocional, eu falo no coração do meu cliente. E tão importante quanto definir o porquê, o como e o que, eu preciso também definir o que eu colocaria como outro círculo, que é para quem. A gente precisa definir quem é o nosso público. E aí é que eu entro e trabalho com personas. Existe uma diferença muito grande entre público-alvo e personas. E personas, eu possuo duas, a buyer e a brand. Vamos entender um pouquinho disso. Quando eu falo de público-alvo, eu estou falando de uma amplitude maior, aonde eu não estou observando aqueles aspectos emocionais. Aí, quando eu venho trabalhar a persona,
O que é de fato uma persona? A persona é a personificação do seu cliente ideal. Então, dentro do meu público-alvo, eu tenho ali dentro o meu cliente ideal, com aspectos emocionais que são extremamente valiosos para eu conseguir identificá-lo e criar a minha conexão através da comunicação com essa pessoa aí. E dentro das personas, eu preciso também diferenciar a buyer e a brand persona. A brand persona é a personificação da minha própria marca. Então, eu preciso construir e entender como é que é a personificação da minha marca. Se ela fosse uma pessoa, como que ela seria? Ela seria homem, mulher? Teria qual idade? Ela gostaria de quê? Quais são os sonhos, as expectativas dela? Eu preciso definir isso também em relação à minha marca. Preciso definir qual que é o tom da minha comunicação. Como é que eu vou me posicionar e conversar com outras pessoas? Aí, passando para a buyer persona, o que eu tenho que identificar? É a personificação do meu cliente ideal. Então, eu tenho que entender também quais são os sonhos, as objeções, as expectativas que o meu cliente ideal tem. Por que definir essas duas? Porque eu coloco elas para conversar. E quando eu coloco essas duas para conversar, aí sim, eu tenho uma comunicação quase que imbatível ali dentro do meu posicionamento. É extremamente poderosa essa conexão que eu faço entre esses dois personagens. Então, eu entendi o que é brand e o que é buyer persona. Então, entendendo que a persona é a personificação do meu cliente ideal, eu preciso saber onde ele tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu preciso saber qual é o meu nicho. Aí vem a importância de definir um nicho. O nicho nos ajuda a ter uma comunicação direcionada. Então, eu vou falar realmente com quem eu preciso falar. Vou falar ali com as pessoas que compõem aquele círculo onde está inserido o meu cliente ideal. E para clarear para vocês, eu vou trazer também um exemplo. Imagina que eu sou uma nutricionista. Sou uma nutricionista, o meu segmento é da saúde, a minha área é nutrição, mas o meu nicho específico, eu trabalho com nutrição infantil. Percebe? Saúde, nutrição infantil. Para essa nutricionista, no caso eu não quero comunicar com quem quer um serviço de um nutricionista para emagrecimento, perda de peso, para adultos, nem nada. Eu quero focar no meu público ideal, que são crianças. Então, eu direciono a minha comunicação para esse nicho específico. Quando eu faço isso, eu economizo tempo, eu economizo a minha energia também, porque a minha comunicação, ela é mais assertiva, ela é direcionada para atingir a pessoa que eu busco. Agora que a gente entendeu um pouquinho em como construir a estratégia de diferenciação fundamentada numa boa comunicação sobre quem somos, por que fazemos o que fazemos, como fazemos o que fazemos, o que nós entregamos e para quem nós entregamos, a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento. E para isso eu quero fazer um checklist com você. Bom, primeiro, o que você precisa mesmo? Marcar presença. Lembra que eu falei mais um pouquinho atrás que a gente precisa estar presente, que não vale fazer detox digital? Pois é, a gente precisa marcar presença, a gente precisa se relacionar, se comunicar dentro das redes sociais. Se eu não estou ali dentro, eu vou ser trocado, esquecido. Eu preciso despertar interesse. E eu preciso despertar interesse através da criação de uma comunicação visual, através do desenvolvimento de uma identidade sólida da minha marca, uma identidade consistente e adequada com o meu propósito. Eu preciso curar uma dor. A gente precisa identificar qual que é a dor que você cura no mundo. Se a gente não cura nada, então será que o nosso produto, nosso serviço, ele tem demanda? E eu preciso definir meu nicho para ter a minha
comunicação realmente muito bem direcionada para falar com quem eu quero. E aí a gente trabalha a regra dos 33%. Uma pesquisa feita com fãs da saga Harry Potter queria identificar a porcentagem de pessoas que gostavam realmente desse produto. E aí eles identificaram que 33 pessoas realmente curtiam demais, eram fãs, 33% eram indiferentes e 33% não gostavam de jeito nenhum. E aí o pessoal trabalhou uma estratégia de marketing para tentar trazer aqueles 33% indiferentes e virar 66%. Ao final desse trabalho todo, o que eles concluíram? Que foi totalmente ineficaz. Por quê? Porque de fato a gente precisa focar em quem é o nosso público ideal. O público ideal, ele tem o poder de convencer quem pode ser indiferente. Ele consegue trazer, mas a gente não. Então, fidelizar o nosso público é uma arma extremamente poderosa. Eu sempre tenho que me dedicar a quem realmente já consome o que eu entrego. Outro ponto do checklist é que a gente tem que cultivar relacionamentos. A gente, após entregar um produto e um serviço, não acaba o relacionamento. É aí que a gente deve fortalecer os nossos vínculos, aprofundar as nossas relações. Se eu entendo que ele é meus 33%, eu quero trazer ele comigo sempre. Então, cultive os seus relacionamentos. Outro ponto é que eu tenho que entregar valor, né? Para o meu público, para a minha audiência, para o meu cliente ideal. E o que é essa entrega de valor? Não é só vender. Aliás, a gente vai ver que o marketing digital não é venda, é relacionamento. Então, entregar valor é você compartilhar o seu conhecimento. De que forma você pode ajudar a pessoa que está do lado de lá a evoluir, a crescer, a entender melhor sobre alguma coisa, a melhorar algum ponto. Isso é entrega de valor. E o lembrete, marketing digital é relacionamento, é conexão, nunca foi sobre vendas. E a gente faz isso como? A gente se conecta com as pessoas através do nosso conteúdo. Então, o nosso conteúdo, a nossa comunicação é a nossa principal estratégia dentro do nosso negócio. Foi convencido? Que tal trabalhar a sua comunicação agora? E para te convencer mais ainda, eu trago uma frase do Andrew Davis. Ele diz o seguinte: conteúdo constrói relacionamento. Relacionamento são baseados em confiança. Confiança gera resultado. Não esqueça também de uma coisa: offline e online eles se fundem. Então você tem que fazer essa extensão para outros ambientes. Não é só no digital que você vai cultivar esse relacionamento, que você vai trabalhar a sua comunicação. No offline, você tem que também levar toda essa estratégia e essa construção que você acabou de fazer. E o que eu preciso para produzir de fato bom conteúdo? Bom, eu preciso primeiro alimentar o meu banco de ideias. O que é isso? Desenvolver meu repertório. O repertório nada mais é que as minhas vivências, minhas experiências, minhas conexões, é tudo que me alimenta. E quando eu amplio o meu repertório, eu tenho muito mais ideias. Eu consigo ser muito mais criativa na minha comunicação. Eu preciso também trabalhar a minha linha editorial, que é o guia dos assuntos que vão ser abordados. Quando eu entendo qual é o meu nicho, quando eu entendo as dores, o sonho, as expectativas, as objeções da minha persona, do meu cliente ideal, eu consigo me comunicar de forma antecipada com ele. Então, eu gero essa conexão que eu preciso, trabalhando através da minha linha editorial, do meu guia de definição de assuntos. E eu preciso também definir o meu calendário de publicações. Eu preciso estabelecer um cronograma. Eu preciso ter planejamento, planejar e executar.
Porque também tem muita gente que planeja, mas não executa. E execução é fundamental dentro do digital. Aliás, esqueçam perfeição. É melhor o feito do que o perfeito não feito. Bom, pessoal, é isso. A gente bateu um papinho mais sobre marketing digital. Espero que você tenha tido vários insights e que agora, ao desligar o computador, você realmente comece a pensar em como trabalhar o seu posicionamento e a sua comunicação dentro das redes sociais. E para isso, eu vou deixar uma mensagem. Mostre o seu trabalho. Você é único, você é incrível. As pessoas merecem te ver.